Salve família, graça e paz a todos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua família, aonde você estiver. Eu quero agradecer a Deus por você poder estar nesse canal, eu sou grato a Deus. Quero desde já te pedir para que você possa curtir, possa compartilhar, possa comentar. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, que isso é muito importante. E já aciona o sininho, que todo dia vai ter um conteúdo de edificação na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, na sua vida financeira. Todo dia tem algum conteúdo para edificar a sua vida. Amém? Hoje vamos refletir então no Salmo 78. Amém? Vai colocando seu nome aqui nos comentários. E depois eu vou estar orando por todos eles. Salmo 78 é um pouquinho longo, mas presta bastante atenção, porque tem diversas lições para nós aqui. Salmo 78 diz assim, ó: Povo meu, escuta-me, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. No 7 diz assim, ó: Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que Deus tinha mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoan, dividiu o mar para que pudesse passar, fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui nas profundezas. Olha isso. Mas contra ele, contra o Senhor, continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes, mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouvirá e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus. Faz chover maná para que o povo comesse, deu-lhe pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. Olha isso, imagina, um monte de aves indo para lá, né? Churrasco todo dia, podemos dizer assim. No 28 diz assim, ó: levou-as a cair dentro do acampamento. Olha como é maravilhoso Deus, né? Deus é poderoso demais, olha isso. Trouxe a carne, né, dentro do acampamento, ao redor das suas tendas, comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel.
A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso, ele encerrou o dia deles como um sopro e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus castigava com morte, eles o buscavam com fervor, se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez por vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritando o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa no dia em que remiu os opressores, do dia em que mostrou seus prodígios no Egito e as maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiram beber as suas águas. Enviou enxames de moscas que os devoraram e as rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada. Quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou, olha isso, os entregou à peste. Matou todos os primogênitos, as primícias do vigor vironil das tendas de Caim, mas tirou o seu povo como ovelhas e conduziu como a um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim, os trouxe às fronteiras da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes a terra por herança e deu suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram seus testemunhos, foram desleais e infiéis, como os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Olha, eles provocaram ciúmes em Deus. Sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel, abandonou o tabernáculo de Siló e a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu resplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada. As viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como de um sono, como um guerreiro despertado no domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou a permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, qual amou. Construiu o seu santuário como as alturas, como a terra firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e tirou do aprisco das ovelhas, para que seu pastor
Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Essa palavra é um pouco longa, mas eu quero dar ênfase a 2 versos aqui interessantes, que é o verso 56 e 59, que diz assim, mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo, não obedecendo seus testemunhos. Muitos dizem, não se coloca o Senhor à prova. Existe uma forma de se colocar o Senhor à prova, mas quando você cumpre um propósito. Lembre-se que a palavra de Deus em Malaquias está dizendo para colocar Deus em prova. Quando é colocar Deus em prova, é quando você consegue respeitar os seus princípios. Porque Deus faz o impossível, mas Ele espera de nós pelo menos o possível. Amém? E na palavra de Deus está mostrando aqui que eles eram desleais, infiéis, como os antepassados. E Ele dá uma experiência dizendo que eles são como arco. Porém, como arco defeituoso. Olha que interessante, ou seja, é uma ferramenta defeituosa, é uma ferramenta que dá para trabalhar, mas tá defeituosa, precisa de um conserto. Sabe, meu irmão, que hoje possamos ser ferramentas consertadas pelo próprio Senhor. Que hoje você possa ser uma ferramenta construída, preparada pelo Senhor. Talvez o mundo acabou contigo, talvez você está destruído. Sabe? Eu conheço muitas pessoas que passaram pelo vício da droga. E são homens, assim, foram homens tremendos. Inclusive, esses tempos atrás, eu estava lá na igreja, eu estava atendendo o povo, nós estávamos fazendo um bazar. E eu, então, acabei pegando alguns pães, até recebi uns pães de doação do pastor Daureci. E daí, de repente, recebi algumas doações de alguns vizinhos, de alguns irmãos da nossa igreja. E nós fizemos um café da tarde. E eu passei em todo o bairro ali. Eu comecei a convidar todo mundo para poder tomar café. Mas principalmente as pessoas que estavam em situação de rua para tomar um café junto conosco na mesa. E ali naquele momento chegou uma mulher de uma outra cidade aqui próximo da nossa. E ela estava procurando o esposo dela. E daí ela falou, pesquisa no YouTube fulano de tal. E eu fui pesquisar. Quando eu fui ver, era um grande pastor. Ele tem muito acesso na internet. Uma pessoa muito reconhecida. E naquele momento que eu olhei, eu disse assim, eu não acredito que esse cara tá perdido na droga. Eu não acredito que esse cara, ele largou tudo. Olha, que tristeza. E eu até aconselhei ela, né? Acabei dando alguns conselhos. Tava mais uns irmãos nossos ali. E naquele momento o Espírito Santo falou muito comigo, dizendo assim, quantas pessoas que são arco, né, são ferramentas de Deus, e por causa que se entregaram para o mundo, se entregaram para o diabo, porque o diabo não cuida nada do que é dele, não cuida nada do que é dele, ele não cuida. Deus cuida daquilo que é dele. E o que acontece? Por causa que o diabo não soube cuidar, né, porque ele não sabe cuidar de ninguém, o que aconteceu? Se tornou um cara defeituoso, assim, uma pessoa que tu olha, defeituoso que eu falo no caráter, sabe? Defeituoso que eu falo a vivência dele já não condiz mais com aquilo que ele vivia no passado. Antes ele era uma ferramenta que salvava vidas. Hoje ele é uma ferramenta que muitas das vezes pode destruir uma vida. É como um bombeiro. O bombeiro tem uma ferramenta que é o quê? Que é a boia. Então quando vê alguém naquele momento salvando, precisando de resgate, ele lança a boia. Já se tu pegar a boia e colocar um monte de cimento e tu jogar para a pessoa, o que vai acontecer? Vai afundar. Então é como se fosse esse tipo de ferramenta. Além de ser uma ferramenta de salvação, muitos estão se tornando uma ferramenta de maldição. E hoje, irmão, a gente inclusive tem até um curso que vai estar acontecendo dia 28, vai cair num sábado, dia 28 de janeiro, vai ter um ensino maravilhoso, tá? Maravilhoso, vai ser gratuito. Se você conhece alguém que usa droga, se você conhece alguém que está no vício da droga, diz para essa pessoa poder entrar em contato conosco, né? Entra você também em contato conosco para poder aprender mais sobre essa questão. É gratuito, pessoal, é gratuito, tá? Dia 28 de janeiro. Vai começar às 8 horas. Entra lá no site, entra lá nos nossos links, vocês vão estar entendendo como é que é. E eu tenho certeza que você vai pegar essa ferramenta, esse arco quebrado, e vai ser transformado em um arco
que vai trazer transformação, restauração. O Senhor restitui, o Senhor cura, o Senhor liberta. Amém? Ele pode fazer com que você seja orientado, seja preparado pelo Senhor. Amém? Eu quero deixar essa palavra nesse momento, eu quero orar por você. Curte aí, compartilha, se inscreve no canal, né? Não deixe passar o momento para poder estar dando um joinha aí também, que isso é muito importante, tá bom? Vamos orar? Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, Pai amado, de honra e de glória, muito obrigado por tudo que Tu tens feito. Espírito Santo, obrigado pela palavra, obrigado pela reflexão, que possamos refletir na Tua palavra e vivenciar ela. Eu abençoo a cada um que está nos assistindo, que eles sejam ricamente abençoados, aqueles que comentaram, que o Senhor possa descer graça, paz, que haja cura, libertação na vida do Anderson, libertação na vida da Maria, libertação, restauração na vida da Suzane. Senhor Deus, venha abençoando a sua, onde quer que ela estiver, Senhor Deus, venha tocando a vida da Alessandra. Deus, eu abençoo a cada um da família deles. Espírito Santo, xarabastou e cantaremanás, a cada um, Senhor Deus, que está entrando, Deus, já abençoamos, Deus, e damos abertura, Senhor Deus, para um novo ensino, Senhor Deus, um ensino que vai edificar muitas vidas, Pai. Espírito Santo, eu os abençoo em nome do Pai Jeová, do Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Não se esquece de deixar um like, comentar, se inscrever e principalmente compartilhar. Fica na paz. Até mais. Em nome de Jesus.